Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil, você de todo o Brasil, nossa gratidão pela sua companhia. Lembrando que esse programa é produzido pela TV Grandourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Temos alegria aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco de convidar você e a sua família para vir conhecer este belo e precioso estado da nossa Confederação Brasileira. O Mato Grosso do Sul é um estado de grande expansão territorial, muita lavoura, muito gado, muito pasto, muita área verde, muita preservação. Nós temos aqui a região de Bonito, a região do Pantanal, a região da Bodoquena, tanta região bonita aqui do nosso estado e tão bem preservado, a nossa capital Campo Grande, Dourados, a maior cidade do interior do Mato Grosso do Sul. Venha conhecer este belo e precioso estado. E vindo aqui a Dourados, faça uma visita à Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Vamos recebê-los de braços abertos. E hoje eu quero falar de esperança. Nós estamos antes de falar muito de esperança no nosso país. A nossa pátria precisa de esperança e só há esperança numa pessoa, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para falar de esperança, a confissão da esperança, tá certo? Vamos dar um intervalo e voltamos já, não saia daí. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós vamos continuar aqui o programa Mato Grosso do Sul em Foco. Obrigado aí pela sua companhia. E hoje nós vamos ler um texto das Escrituras muito precioso de Hebreus capítulo 10, para falar de esperança, para falar desta bela mensagem que o Evangelho traz ao nosso coração. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrarmos no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena consciência ou plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vale a pena estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Eu quero deixar aqui um desafio a você, a estudar a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, você procure a igreja mais próxima da sua casa, vai lá pedir uma Bíblia. Se você é morador aqui da região, vem aqui na Igreja Presbiteriana Central em Dourados, nós vamos te dar uma Bíblia, para você ler uma Bíblia. Esses dias eu tive uma experiência interessante. Fui dar uma Bíblia a alguém e ele falou assim: não, eu não quero. Ele recusou receber a Bíblia. Não é novidade nenhuma para a gente que alguns vão recusar receber este livro para a sua própria tristeza, porque este livro é um livro que nos mostra o caminho do céu. E o caminho do céu é Cristo, não tem outro, não tem placa de igreja, não tem um dossiê, um catatal de doutrina que você vai seguir e vai chegar no céu. A Bíblia é um livro vivo, inspirado por Deus, inerrante,
A palavra de Deus não tem erro na revelação das Escrituras. Você pode achar algum erro de palavra, de tradução, mas não da mensagem que ela quer transmitir. Não tem erro nas Escrituras quanto à mensagem que ela nos transmite. Ela não se contradiz. É um livro maravilhoso, é o livro mais lido no mundo, é o livro mais odiado do mundo, mas também é o livro mais querido do mundo. Todo ano sai uma lista dos livros mais lidos do mundo e a Bíblia ganha disparadamente dos segundo e terceiro colocados, porque é o livro dos livros. Me encantou quando estudei que Alexandria, no ano 350 a.C., foi pedido pelo curador da biblioteca, famosa biblioteca de Alexandria, a mais famosa biblioteca do mundo antigo, que ele mandou traduzir a Bíblia. Por isso que tem lá a Septuaginta, traduzida do hebraico para o grego, e é só o Antigo Testamento. O grego era a língua popular da época, porque era impossível imaginar uma biblioteca pública sem um exemplar da Bíblia, o livro dos livros. E a Biblioteca de Alexandria ganhou este livro, a Septuaginta, a primeira tradução da Bíblia do hebraico para outra língua, no caso o grego. Foi a pedido de alguém que nem judeu era, nem era também dentro da aliança com Deus, mas para mostrar a importância histórica deste livro maravilhoso que é a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Tem uma Bíblia com você, na sua casa, na sua família, leia esta Bíblia. E esse texto está dizendo de algo muito precioso. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos. Intrepidez, essa palavra quer dizer coragem, ousadia. Essa palavra, ela aparece poucas vezes no contexto do Novo Testamento, 7 ou 8 vezes, a maioria nos escritos paulinos, exatamente para falar de ousadia. Intrepidez é você falar sem temor algum, sem temer homem algum, sem temer ameaça alguma. É você falar ousadamente aquilo que é a verdade, aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é a realidade moral, espiritual, física, deste mundo que Deus criou para a sua própria glória. Você falar com ousadia, com coragem, com alegria, com entusiasmo, porque você está falando de algo extraordinário. Você não está falando de uma teoria, de algo que, se for buscar a fundo, você vai se decepcionar. Não, você está falando de algo que, quanto mais você aprofunda, você vê que tem muito mais profundidade para você descer, para você buscar, para você pesquisar. Muito além da nossa capacidade, porque os pensamentos do Senhor são acima do nosso pensamento, os caminhos do Senhor são acima dos nossos caminhos. E como dizia um dos pais da igreja, Agostinho, chamado Santo Agostinho, que é impossível para o homem discernir todo o ser de Deus, porque nós somos finitos e Deus é infinito. E Ele revelou a sua palavra nesta infinitude, e é que a nossa finitude não nos permite alcançar os mais profundos pensamentos do Senhor. E Ele está dizendo aqui, o texto de Hebreus: tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, entrar ali pelo novo e vivo caminho que nos foi preparado em Cristo, não mais um caminho que basta você seguir uma religião, não. Agora você tem que seguir uma pessoa, que é Cristo. Este novo e vivo caminho não é mais um caminho de uma letra morta, não é um caminho de um catatal religioso, basta você ser um bom religioso, não. Aqui é o novo e vivo caminho, fala de um caminho vivo, e esse caminho é Cristo.
e fala que este caminho foi consagrado na morte de Cristo, na sua ressurreição. Nos é agora consagrado um novo e vivo caminho para adentrarmos ao Santo dos Santos, na presença do Senhor. No Antigo Testamento, no tabernáculo, somente o sumo sacerdote podia ter acesso ao Santo dos Santos uma vez por ano. Agora não, Cristo vem e abre um novo e vivo caminho para nós estarmos o tempo todo na presença do Senhor, neste Santo dos Santos, da comunhão com o Senhor. E é isso que eu quero convidar você. A palavra de Deus é para te apresentar a Cristo, este novo e vivo caminho, que foi consagrado com a sua morte na cruz, com a sua ressurreição. Então, o escritor nos faz um convite muito precioso. Primeiro, ele diz assim: aproximemo-nos com sincero coração. Nós somos chamados aqui para nos aproximarmos de Deus, através deste novo e vivo caminho que é Cristo, nos aproximarmos de Deus com sincero coração. Não podemos ter um coração cheio de hipocrisia, de mentira, de engano, mas com coração sincero. Ele diz aqui, com plena certeza de fé. É um caminho que você deve aproximar do Senhor em plena certeza de fé. Não precisa de duvidar da obra de Cristo na cruz, hora alguma. Não olhe para você mesmo, que vai dar dúvidas no seu coração. Olhe para Cristo em plena certeza de fé e purificando o coração da má consciência, lavando o seu corpo com esta água pura da palavra de Deus, que todo dia vem lavando, limpando o nosso coração, a cada dia nos trazendo um renovo da graça de Deus no nosso coração. É este caminho vivo que devemos com intrepidez aproximarmos de Cristo, aproximarmos de Deus, Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nesta certeza de fé na obra maravilhosa de Cristo lá na cruz do Calvário. É assim que é o seu relacionamento com Deus, a sua devoção, o seu culto, a sua comunhão com Deus. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Aproximemo-nos com sincero coração, porque há um sacrifício maravilhoso que foi feito para nos resgatar de todo o nosso pecado, de toda a nossa maldade e nos dar uma nova vida em Cristo. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar este assunto. Primeiro, aproximemo-nos, façamos isto em plena certeza de fé. Vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Olha, você está acompanhando o programa Mato Grosso do Sul em Foco aqui pela sua TV Com Brasil. Esse programa aqui é produzido pela TV Gran Dourados, na cidade de Dourados. Meu abraço ao meu grande irmão, companheiro Rubens, diretor da TV Gran Dourados, juntamente com a Roseli e toda a sua equipe de trabalho. Nossa gratidão pelas portas abertas aqui nesta emissora e para chegarmos até você com a TV Com Brasil, levando sempre esta mensagem preciosa nesta programação. Hoje nós estamos falando da esperança viva em Cristo, novo e vivo caminho que Deus abriu de acesso a Ele através de Jesus Cristo. Então, primeiro, aproximemo-nos com sincero coração. Segundo, ele vai dizer, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. A primeira ousadia é de aproximar com plena certeza de fé.
O segundo convite aqui é para guardarmos firme a confissão da esperança. Ai, que coisa maravilhosa isso aqui. Como pastor, como é gostoso quando nós vemos uma pessoa professando a sua fé em Cristo. Fazemos isso muitas vezes, de levar aquela pessoa a Cristo, vê-lo confessando a sua fé em Cristo. Esta boa confissão, a confissão de que Jesus é o Filho de Deus, o seu Salvador pessoal. Uma certa feita, Jesus perguntou para os seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Alguns diziam João Batista, e Jeremias, algum dos profetas. Então ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, olhando para ele, diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus então olha para Pedro e fala: você é bem-aventurado, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra é esta? É esta confissão da esperança. Esta pedra é Cristo. É a confissão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o nosso Salvador. E aqui Hebreus está falando: guardemos firme a confissão da esperança. Ah, que coisa maravilhosa! Esta confissão da esperança, ela penetra o nosso coração, ela penetra a nossa alma, ela traz ao nosso coração uma plena certeza de fé de que Jesus é o nosso Salvador, o Filho de Deus que morreu na cruz para nos salvar. Esta confissão da esperança é maravilhosa para nós, e ela é uma confissão que fazemos agora e que reflete em toda a eternidade. A confissão da esperança. Essa confissão da esperança é aquela confissão que nos leva a Cristo como nosso Salvador e a apropriarmos daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. É a confissão que traz alegria e paz ao coração do homem. Jesus disse para os seus discípulos: outra vez me verás, a vossa alegria ninguém poderá roubar. É a confissão da esperança que traz para dentro do coração do pecador uma nova vida e dá a ele uma esperança, uma alegria, uma paz que ninguém poderá roubar. O mundo não pode te dar esta paz, ele também não pode roubar esta paz do seu coração. Só que esta confissão da esperança para os leitores desta epístola de Hebreus era também a confissão da morte. Quando o Império Romano perseguiu os cristãos, o que o Império Romano exigia deles era que eles negassem esta confissão, que eles negassem a Cristo como Senhor da sua vida. E eles mantinham essa confissão da esperança, mesmo diante dos açoites, das ameaças, das prisões, da morte, da crueldade do Império Romano. Eles mantinham firme esta confissão da esperança. E é por isso que o autor de Hebreus está dizendo: mantenha firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel. E o Senhor nunca desamparou esses nossos queridos irmãos. Esta confissão da esperança, embora fosse a confissão da morte, e eles morriam pela mão pesada do Império Romano, pela perseguição religiosa cruel, eles não se rendiam a ela, eles morriam firmes por causa da confissão da esperança. E todo mundo que assistia aquelas mortes ficavam perplexos. É só essa pessoa negar a Cristo e ele vai ser poupado da morte, mas ele prefere a morte do que negar esta confissão da esperança. E o autor de Hebreus está lembrando isso: olha, guardemos firme esta confissão da esperança sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Então, quando vierem as lutas da sua vida cristã, lembra de guardar firme essa confissão da esperança.
E se você ainda não confessou a Cristo como seu Salvador, essa confissão da esperança, você precisa professar a sua fé em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É essa confissão da esperança que enche o nosso coração de alegria, de paz, de certeza, de graça, de esperança, para viver os dias maus aqui sobre a face da terra, sabendo que o reino perfeito que nos é prometido não é aqui. Nós precisamos de morrer nessa certeza de que nada do sofrimento do tempo presente pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Essa é a confissão da esperança. E eu quero conclamar você a fazer essa confissão da esperança também, confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador e participar desta glória eterna que há de ser revelada em Cristo e naqueles que o confessam como seu Salvador. Por isso que ela é a confissão da esperança, que o mundo não pode te dar, mas o mundo também não pode te roubar. Você vai morrer nessa esperança, nessa certeza, nessa convicção. E o terceiro conselho aqui do texto para com intrepidez anunciarmos e proclamarmos é quando ele fala assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós somos chamados aqui a considerarmos uns aos outros. Hoje se fala muito de tolerância religiosa, só que tolerância religiosa virou um discurso para você não pregar a verdade do Evangelho, para você não pregar a Jesus como Senhor e Salvador. Agora, nós devemos entender que nós vivemos num país de toda liberdade de expressão, de proclamação. E nada pode tirar de nós este gozo, esta alegria de proclamar o Evangelho na nossa pátria. E eu quero fazer isso que o texto está nos ensinando, considerar, estimularmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros. Eu quero encorajar você a professar a sua fé em Cristo, a guardar firme a confissão da esperança e a estimular os irmãos em Cristo, para não esmorecermos, para não nos deixarmos abater diante dos desafios deste tempo moderno, para continuarmos estimulando uns aos outros a prática do amor e das boas obras. Não precisamos de ter intolerância com ninguém, mas também não queremos ser motivo de intolerância, nem de governo, nem de pessoas, nem de centros acadêmicos, universitários. Nós precisamos de ter a mesma liberdade do discurso, da pregação, da expressão livre, da consciência livre, para servirmos a Cristo, porque nós não podemos negociar esses valores. E é por isso que eu quero estimular você. Não fique desencorajado diante do nosso tempo, diante das ameaças, diante das adversidades, mas mantenha firme a confissão da esperança e vamos nos estimular uns aos outros dentro dos nossos lares, nos nossos diálogos como este aqui, através deste programa de televisão, estimularmos uns aos outros a prática do amor, das boas obras. Vamos continuar servindo a Cristo com amor, com dedicação, na prática das boas obras, porque ninguém pode nos impedir de fazer aquilo que é bom, de praticarmos as coisas boas, as boas obras, manifestarmos o amor de Cristo uns pelos outros. Vamos continuar firmes e não deixamos de congregar. Isso é um dever nosso, de estarmos sempre em culto, em reverência, em temor de Deus, não só quando estamos lá no culto público na igreja, mas também na nossa devoção particular a Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Essa é a confissão da esperança. Espero que você traga ao seu coração com muita firmeza esta confissão da esperança, porque aquele que fez a promessa é fiel, Ele nos guardará
até o fim. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o programa Mato Grosso do Sul em Foco. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Nós vamos concluir aqui o programa Mato Grosso do Sul em Foco pela sua TV Com Brasil e também esse programa produzido aqui pela TV Grandourados no estado do Mato Grosso do Sul. Eu quero orar por você, pela sua família, pela sua casa e orar também pela nossa pátria e pela liberdade religiosa no nosso país. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua graça que excede a todo entendimento. Obrigado pela confissão da esperança que devemos guardar firme no nosso coração sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Obrigado pelos Teus cuidados conosco. Obrigado pela liberdade de expressão, a liberdade religiosa no nosso país. Que em momento algum sejamos privados de proclamar a Tua palavra em todo o território nacional. Oramos, ó Deus, estimulando os irmãos a mantermos firmes essa confissão da esperança. Estimulamos os irmãos a viver na prática do amor e das boas obras, porque é assim que o Senhor nos chama para vivermos, não para sermos, ó Deus, facciosos, nem mesmo, ó Deus, para abraçarmos qualquer outra bandeira, que não seja a bandeira do Evangelho, da proclamação fiel da Tua palavra na nossa pátria brasileira. Oramos pelos nossos telespectadores, onde estiver um agora, que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre a vida de cada um deles. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação da TV Com Brasil. Aleluia.